A gente abre o Você Bonita de hoje falando também de alguns alimentos e alguns princípios ativos contidos nesses alimentos que, puxa vida, faz toda a diferença para a nossa saúde. Claro que a gente chamou ele que é o craque, né? Para falar de mel, geleia real e própolis, nosso querido Jamar Terrada. Bem-vindo! Muito obrigado. E aí, tudo bem? Abrindo o programa hoje, né? Sentadinhos hoje, comportados. Pois é, comportadíssimos, abertura, né? Tem que me comportar para fazer o telespectador ficar, né, em casa. A Fuzi disse que está boazinha hoje, então a gente está sentado, comportados, para um assunto muito legal. Convidamos todo mundo, porque nós vamos falar de saúde antes de tudo, né? Aqui, esses principais elementos que você trouxe, vamos entender as diferenças, eles trazem saúde. Pois é, as pessoas falam tanto de mel, própolis, não entendem bem as propriedades. E geleia real, né, também. Sim. E assim, uma coisa é a gente falar da questão nutricional e a outra questão é a parte farmacêutica, né? Eu vejo o mel, o própolis e a geleia real como medicamento, apesar dele ser considerado um alimento funcional, né? Mas a função dele mesmo é desenvolver saúde. Eu sou super fã, até quando a gente inventou de falar sobre isso, foi no último programa que a gente fez, né, Carol? Que aí a gente citou, eu falei assim, poxa, vamos falar sobre o mel, porque as pessoas não têm muita noção. Tu usa o mel e tu pensa, poxa, mas mel engorda. As pessoas olham com uma visão assim, mel engorda, será que esse mel é melhor do que o outro? Então eu acho que seria legal a gente elucidar essas questões e eu vou explicar quais são os princípios ativos de cada um. E o que eu acho mais interessante, eu comecei a estudar, né, o mel, assim, é muito maluco a forma com que é preparado. E depois de ter dado essa revisada sobre as abelhas, eu estou pensando em ser um apicultor, sabe? Porque é muito interessante. É muito interessante. Não dá para fazer isso aqui em São Paulo, né? Coitadinha das abelhas aqui sofrem, né? Mas eu acho assim, é sensacional. É uma organização absurda para uma coisa que, né, inacreditável. Assim. Como dizem, né, assim, o bagulho é doido, né, Carol? Porque tu vê só, a gente fala, né, abelha rainha. Aí tu pensa, a abelha rainha tem a geleia real. Não, a geleia real é distribuída para todas as abelhas. A questão que vai diferenciar é quanto tempo que cada abelhinha vai comer ou não o mel. Entendi. Então, tipo, quando tem a larva, a abelha é separada, né? As próprias abelhas operárias separam ali quais vão ser as abelhas rainhas, quais têm probabilidade de ser a rainha, porque elas são todas iguais. Tá. Né? E, então, o que vai diferenciar? Até os 3 dias de desenvolvimento dela, da larva, todas elas vão estar se alimentando com geleia real. Depois dos 3 dias, quem aqui dessa prole aqui pode ser, essas aqui podem ser rainhas. Então essas ali vão continuar recebendo a geleia real. Entendi. E por isso que se estudou essa questão da geleia real. Mas por que essa geleia real, né, é considerado reale, né? Por que faz com que a abelha rainha, que ela é muito maior das outras, né, às vezes 4 vezes o tamanho da outra, por quê? Porque ela tem alguma propriedade. Então, foi o que levou. O que faz esse crescimento? Então, são proteínas que contém nessa geleia real que faz essa diferenciação. Que legal. Então, assim, cada um dos alimentos... quer dizer, então, que a geleia real é melhor que o mel? Não, cada um tem uma propriedade diferente. Né? Então, assim, o própolis, que tem essa função... que todo mundo entende, né, o própolis como antisséptico, né? Tu fala, poxa, eu estou com dor de garganta, sim, né? Sim. Todo mundo usa o própolis só para isso. Eu já gosto de usar o própolis, por exemplo, pela atividade dele anticancerígena. Então, ele só não previne o corpo contra agentes infecciosos, como ele também é um super antioxidante. Que legal. Então, tu quer usar o própolis como um agente antioxidante, né, anti-envelhecimento? Pode. O própolis pode te ajudar a emagrecer? Pode, porque ele é anti-radicais livres. O corpo da gente faz a oxidação normal, né? A gente tem os oxidantes, a gente está respirando e já está oxidando. E essa resposta dessa oxidação, esses radicais livres, são bons para a questão da inflamatória, mas o excesso de inflamação a gente sabe que não é bom. Tá. Tanto que quando eu tive Covid, o que muito me ajudou foi o própolis. Sério? Por quê? Porque o Covid ele faz com que tu tenha O problema é essa inflamação generalizada, vamos dizer assim, né? E o própolis te ajuda a ter um controle desse ROS, que a gente chama, esses radicais oxidativos. Entendi. Então, assim,
não estou dizendo que o própolis vai salvar, não é isso. Mas ele também é um produto que pode ajudar nessa questão. E dá um suporte. Total. A gente preparou um passo a passo aqui para poder falar de tudo isso. As meninas já colocaram aqui. Vamos colocar a primeira tela, então? Vamos lá, começando pelo mel. Suplemento natural de vitaminas. E vamos falar da diferença do mel escuro e do mel claro. Vamos lá. Olha só, o mel, a gente colocou aqui, né, vitaminas, mas ele é rico em várias substâncias, né? Vitaminas, sais minerais, os polifenóis. E o que são os polifenóis? São esses agentes antioxidantes que dão essa resposta anti-inflamatória. Por isso que o mel é tão bom para ser usado em aplicações tanto na pele como anti-inflamatório. Pessoas que têm feridas, né, devido a diabetes, ele pode responder tão bem, claro, com mel de boa qualidade, um mel orgânico. Era o que eu ia te perguntar. Essa era a minha primeira pergunta. Melado. Como é que a gente sabe que o mel é bom? Como é que você diferencia um mel do outro? Pelos selos, né? A gente tem que procurar os selos de orgânico, tem que ser registrado pelo Ministério da Agricultura, Colher e Alimento. Eu acho que devia ser já visto como um medicamento, né? Mas ainda acho que vai acontecer isso futuramente, porque as abelhas estão em escassez e tanto que o mel está cada vez mais caro, né, Carol? Hoje tu não encontra um mel aí por qualquer valor. A própria geleia real, quando a gente chegar lá, a gente vai falar caríssimo, um potinho caríssimo. Mas tem um porquê. Mas assim, esses polifenóis, que são esses antioxidantes encontrados, tem campeferol, tem a pigenina que eu já citei até aqui uma vez, que é um dos princípios ativos da camomila, é encontrado. Por quê? Porque a abelha retira esses polifenóis quando ela está ali se alimentando do néctar. Então ela pega esse néctar, né, que tem todas essas substâncias das plantas, enfim, então ela acaba pegando esses polifenóis. Então o mel, na verdade, é um super complexo anti-inflamatório, ele tem vários sais minerais, vitaminas, enfim, é muito completo. Mas quando a gente fala do tal do mel mais escurinho, de um mel mais claro, as propriedades são as mesmas, a gente pode... São bem diferentes, tá? Quanto mais escuro o mel, é claro que depende da florada que esse mel foi tirado, né? Porque dependendo da estação do ano, depende de onde, da estação do ano, esse mel pode estar mais carregado ou menos carregado de substâncias ativas. E o que dá essa coloração? São os polifenóis. Enquanto mais carregado de polifenóis, quanto mais antioxidantes, mais escuro ele tende a ser. Entendi. Tá bom? Então, melhor, tá? Muito clarinho, desconfiem, porque ele pode ser um mel aí com alteração, né? Um açúcar purinho, vai. Pode ser um açúcar. Pode ficar só o açúcar. Ele tem, por natureza, o mel, ele contém açúcar, né? Mas a abelha, ela pega a sacarose. Olha que bacana isso, tá? Não sei se não tem esse slide, mas eu vou falar aqui. Deixa eu ver só qual é o próximo, então, para ver se a gente... Olha lá. Mel ainda, né? Próximo, então, na tela, olha lá. Além da suplementação que a gente colocou, vamos continuar falando dele. Então, ajuda a aumentar a circulação, auxilia no tratamento de enterites e úlceras gástricas e acelera a regeneração celular, como você comentou. Isso. Mas conta das abelhas. Olha só, gente, a abelha tem na cabecinha da abelha, ela vai ter ali substâncias químicas, tá, que vão converter o néctar em substâncias que são reaproveitáveis para transformar ela em mel. Entendi. Tá? Então, olha só que bacana. Ela tem, uma das substâncias é a glicose oxidase e a outra ela faz a invertase. Então, quais são que essas enzimas fazem? Quando ela vai pegar essa sacarose, que é do pólen, né, que é ali do néctar, ele vai converter essa sacarose a quebra fica frutose, que é o açúcar das frutas, mais glicose. Aí, essa glicose oxidase, que ela também tem, essa glicose oxidase vai fazer com que bacana isso, né? Estou todo de óculos. E a glicose oxidase vai converter essa glicose em ácido glicâmico. E esse ácido, ele é levemente ácido. E o que isso faz? Faz com que essa acidez limpe o mel de impurezas, de micróbios, de bactérias. Entendi, é um próprio, assim, uma questão
já é higienizante, Entendi. tá? Então, assim, Que legal. muito bacana. Tipo, Por isso que é puro, né? Por isso, porque ela vai pegar esse néctar, ela vai fazer com a própria degustação, né, já na cabecinha dela ali, né, nas papilas dela, ela já vai fazer essa conversão para esse ácido glicêmico, para mais essa interferase, né, que tal faz essa conversão ácido glicêmico e glicose. E esse ácido glicêmico depois vai se transformar em mel. Entendi. O que faz a diferença? Que as pessoas não entendem assim, tipo, mas quem faz a geleia real é a abelha rainha? Não. Quem faz a geleia real é a própria abelha operária. Mas tem uma diferença. As abelhas operárias mais novas é que fazem a geleia real. Porque ela tem algumas enzimas que, para converter em geleia real, só quando elas são ainda novinhas, até 15 dias, até 40, depende da espécie, até 45 dias. Que loucura! Mais velhas do que isso, elas não conseguem produzir a geleia real. Por isso que a geleia real é tão cara. Porque só as abelhas operárias mais jovens produzem. O zangão faz? Não. O zangão tá lá. Tá lá. O zangão só tem a questão de reprodução mesmo. Entendi. Tá? Até deixa eu falar do zangão, né? Que vamos fazer zangão, bullying com o zangão, coitado. O zangão, para quem não sabe, ele é zangado porque ele é um machinho, né, da relação ali que vai perder o seu, né? Quando ele tenta ali fazer a reprodução, porque ele é o detentor, vai fazer com que reproduza as abelhas. Então ele só vai fazer reprodução com a abelha rainha. Ok. A abelha rainha, quando libera os ferromônios a mais de 20, 30 metros de altura, ela sai e voa tudo isso. Tá. E dizem, né, que os estudiosos de abelhas, que esse zangão vai que nem um cometa atrás dela e ele vai copular essa abelha. Tá. Que é enorme, né? Ela tem um quadril... Ela é o dobro do zangão. Exato. Não, até 4 vezes maior. Gostei. E aí, quando ele pega ela... Exatamente. E quando ela pega, quando ele pega a abelha rainha, ele vai liberar, né, o líquido dele, né, seminal, e aí ele perde o órgão sexual reprodutor dele. Ou seja, uma vez e acabou. E acabou. Entendi. E ele morre. Ele perdeu o pingolim e morre. E a abelha rainha morre na sequência. Meu Deus. Porque perdeu o membro. Que aí a abelha volta para dentro, zangão, cheia de espermas de vários tipos de zangões e começa a reprodução. E aí que tem essa... não é ela que vai escolher quem vai ser rainha. Não é ela que vai escolher quem vai... Ela escolhe quem vai ser operário e quem vai ser zangão. O resto é as operárias que decidem. Olha, mas que mundo mais organizado, certinho, que faz tudo sentido, né? É doido ficar só falando de abelha aqui. Vamos falar da geleia real, então, porque a gente... antes, já você conta um pouquinho da forma de consumo do mel, tá? Pra gente não perder essa parte também. Então, geleia real contém vitaminas, ácido fólico, entre outros, propriedades medicinais, rejuvenescedoras e fortificantes. Então, é fato que a geleia real aumenta a nossa imunidade. Total, tá? Inclusive, foi descoberta uma proteína isolaram, Acho que a gente trouxe aqui na frente, né? A geleia real é essa primeira, tá, meninos? Ela tem esse aspecto, parece assim, parece um leite, né? Mas ela é mais concentrada que um leite, né, gente? Obviamente. Então, é uma geleia com cara de leite condensado. E assim, tem uma proteína específica que IG57, se eu não me engano o nome. E essa proteína, ela que faz esse super desenvolvimento da abelha rainha. Tá. Como eu disse, a abelha rainha cresce porque ela só se alimenta de geleia real. Depois dos 4 dias, né, de 3 dias, que ali que determina quem vai ser quem dentro ali da colmeia, a abelha rainha vai todo dia só comer a geleia real. E não é só uma abelha rainha que nasce, tá? São outras. Só que essa que nasce primeiro, ela já vai correndo procurar as outras para matar, porque ela sabe que se a outra nascer, vai tentar matar ela. Então ela tenta matar a larva antes que se desenvolva. Que isso, gente? São poucas escolhidas. Por isso que a geleia real é tão cara, tá? E a geleia real tem muitas propriedades, assim, tipo, ela é um super antioxidante. Olha, se a gente vai falar assim, eu pensei, puxa, será que eu decoro todos os princípios ativos? Porque é muita coisa, né? Mesmo usando óculos, mas eu não vou conseguir falar. É muito ruim. Exato. O sabor, tu acha, Carol? Eu acho. Eu gosto, sabia? Não, eu acho ruim. Mas por isso existem hoje existem as cápsulas de geleia real. Ela é liofilizada e você pode
fazer uso dela, né? E é legal. claro, são doses, eu acho muito mais interessante até, porque hoje as pessoas compram a geleia real naqueles potinhos e se empolga, né? Porque sabe que faz bem, a gente que pega uma colher inteira, né? Fecha o nariz e come aquela colher inteira. É só um pouquinho por dia. É muito pouco, né? Porque ela é muito... ela tem assim, tipo, tu vai estar... desequilibrando até de tantas vitaminas, tantos minerais. Então é uma pitadinha que tu tem que usar. Tá? E eu sei, assim, o pediatra do João, desde que o João é pequenininho, ele fala, né, para aumentar a imunidade. Só que tão ruinzinho o sabor, eu não consegui que ele usasse muito tempo. Foi só bem um período curto, mas se agora maiorzinho, talvez, né? Até porque a gente pede, né, para geralmente tu colocar a geleia real debaixo da língua para ter uma absorção mais rápida. Ah, legal. Né? Porque se tu deixar ela normalmente assim, você ingerir, tu acaba perdendo um pouco das propriedades por causa da ação dos sucos gástricos. Mas então, por isso que eu acho interessante na cápsula, porque tu segura que ele chegue até o teu estômago, seja liberado lá, né? E também porque tu tem controle do peso. Então, hoje, tu fazer uma cápsula, tem dosagens que vão variar dependendo do caso, mas uma cápsula de 100 miligramas de geleia real, poxa, já está super benéfica. Não precisa, né? nem ser diário, né? Pode dividir dependendo do semanal. Eu uso diário. Eu uso diário, tá? E eu faço uma super suplementação. Eu tava com a imunidade bem baixa, então eu tomo assim 300 e sou eu, tá? Tá, precisa de orientação. Sou eu, precisa obviamente de orientação, mas eu até conversei com o meu imuno, aí eu tomo 300 miligramas por dia. Tá. Mas isso é o Jamara, um homem de 1,90 m com 100 quilos, então isso vai variar de pessoa para pessoa. Perfeito. Tá? Agora, para a gente inserir antes de ir para o próximo, inserir na nossa rotina mel, geleia real, tem um horário, o mel a gente pode consumir um pouquinho mais até que a geleia real, é legal em jejum, como é que a gente obtém todas essas propriedades mesmo? Olha, como o mel, ele tem muito carboidrato, né, ele é rico em frutose, ele tem um índice glicêmico também alto. Então, quanto maior a frutose, menor a variação de glicose. Então, menor o índice glicêmico. Tá. Então, tem que cuidar dessa questão. Né? Pessoas que têm diabetes têm que ter mais atenção. Tá. Até porque os diabéticos têm que ter uma atenção redobrada nessa questão da qualidade do mel. Porque senão tu só vai estar usando a glicose pura e aí é um veneno para essa pessoa. Mas né? uma colherzinha ali, ó, de café, de chá, pequenininha... Sim, tá, mas tudo certo. Não, tudo certo, né? Eu, gaúcho, né? A gente cresce lá comendo pão italiano com mel em cima, né? E mel em cima, passar o mel no pão. E assim, pode fazer isso, tipo, comer 2, 3 fatias. Não pode ser tão atolado com essa questão, né, Carol? Tu tá também ali, tá com uma fonte energética. Sim. Só que tem que cuidar que o excesso, como tudo, não faz bem. Poxa, a aveia faz bem. Se eu comer 1 quilo de aveia por dia, eu também vou ter problema. É tipo aquela história, eu tô com vontade de comer um docinho. Aproveita, coloca ali uma colherzinha de mel que mata a vontade e ainda vem as propriedades. Pois é. Podemos colocar nessa, perfeito. né? Fazendo um equilíbrio colocar no disso. pão, né? Mas quer tomar dessa forma, quer adoçar, né, o teu café, pode. Eu também não gosto, mas pode. Vamos colocar o próximo então, porque a gente também tem, ó, falando de geleia real, é utilizado para tratamento de pele, recomendado para uso terapêutico. Bom, assim, o uso terapêutico da geleia real são N, tá? Desde essa questão de circulação, os 3 são, tá? A gente fala assim, mas os 3 têm essas atividades. Tá. A questão é que a geleia real, ela vamos dizer assim, mais potente em questão da imunidade. Tá. O própolis, eu diria que ele tem qualidades superiores em questão como antibiótico natural. Tá? E o mel como nutrição. Ah, então, entendi. Poderia citar assim, né? Um é mais nutritivo, o outro é mais protetor, né, como antibiótico. Então, você pode mesclar, tipo, eu quero usar os 3, não tem problema. Mas a geleia real, como eu tinha dito, também do mel, né, para curar feridas, para cicatrização. Pode aplicar usar a em geleia cima? real? Pode, sem problema. É claro que isso vai ser uma ferida de milhões, né, porque essa geleia real ali, mas ela é super anti-inflamatória e super antioxidante. E esse fato de ela ter essas propriedades faz com que a tua cicatrização seja muito mais rápida. Ah, que legal. O legal é que assim, ó, a geleia real, assim como o mel, ela tem uma propriedade que ela consegue fazer com que a linfa saia dos tecidos mais baixos, então ela aumenta a tua vamos dizer assim, a tua
a questão de formato, as fibras, de recuperação. Legal. Então, poxa, eu quero usar ela como rejuvenescedor. Posso? Perfeito. Né? Tanto que está entrando cada vez mais no mundo cosmético produtos à base de geleia real. Ah, olha. Tá? Porque ela é rejuvenescedora. Vamos para o próximo. Ah, antes tem perguntinha do público, né? Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gu. Um beijo, querido. O mel pode substituir o açúcar no nosso dia a dia? Oi, Gustavo. Pode, né? Pode. Ele já é o açúcar em si, né? Ele está rico ali em frutose e glicose. É aquilo que eu disse antes, né? A gente só tem que cuidar dessa questão de ser de boa qualidade. Porque se ele for pura sacarose, né? Porque hoje, como tem muita essa falsificação... tem aqueles que são saquinhos que é tipo chup-chup assim. Deve ter uns bons, mas deve ter uns ruins, Exato. né? Quando as pessoas falam assim, ó, que o bom mel não precisa conservação. É uma mentira, tá? O mel precisa, sim, ele tem um tempo, uma validade, geralmente até 2 anos. Tá. E por que ele dura bem? Porque essa propriedade dele ser levemente ácido, ele também produz água oxigenada na formulação. Né? Tipo, poxa, o que uma água oxigenada faz? Livra de bactérias. Sim. Então, o peróxido de hidrogênio formado pelo mel, ele tem essa propriedade antisséptica. Tá. Então, como que tu sabe que ele tem... Às vezes tem aquela espuminha que forma no mel, isso aí pode ser dessa questão derivada desse peróxido de hidrogênio. Por isso, quando tem dor de garganta, algumas questões respiratórias, vem super bem, ele é maravilhoso. Super bem, isso mesmo. Muito bom. Tá? Mais perguntinha já, né? Vamos pro próximo, porque a gente vai falar do própolis, que também é um negócio. O gosto não é bom. Ah, é sim, mas... Carol. Olha lá, ele é bioestimulante, analgésico, cicatrizante, anti-inflamatório e antigripal. Também pode atuar como desinfetante antibiótico natural e também imagino que tenham qualidades diferentes desse própolis. Total, olha só, a gente conhece hoje, né, todo mundo fala, o própolis comum, tem o própolis verde, tu me pergunta, mas é o verde ou o outro? Não é que o verde, ele tem a coloração verde. Tá. Quando tu pinga na água, um própolis de qualidade, tá? Um própolis puro, quando tu pinga ele na água, ele fica a água toda branca, muito rápido, assim, parece com aspecto de leite. Dá até para testar. Isso. Então, o que faz o própolis ser verde? Depende a florada. Geralmente o verde, ele é um própolis brasileiro, tá? Aliás, o Japão compra toneladas desse nosso própolis, Estados Unidos também, tá? Porque ele tem várias propriedades antioxidantes, né? Com propriedades anticâncer e assim, porque aqui a gente tem o alecrim do campo, que quer pegar ele tem aqui no Brasil. Tem aqui o alecrim, não é qualquer alecrim, é o alecrim do campo, tá? Que a gente até colocou ali ele. E esse alecrim do campo, a abelha, quando utiliza a florzinha dele, tende a formar o própolis verde. Então, por isso que não tem em outros países, porque não tem não tem o alecrim do campo. O alecrim do campo. Agora, o alecrim verde, ele é verde, né? O alecrim do campo. Mas uma pergunta, própolis também vai ter o seu selo para a gente escolher e identificar assim como, melhor qualidade. Também pelo Ministério da Agricultura, tá, Carol? Tá. E hoje também, quem não gosta de própolis, também pode fazer o uso de cápsulas de própolis. Existe o pó seco, né, de própolis verde. Eu também faço uso. Legal. Né? Você acha legal colocar, por exemplo, no shot de manhã? Então você faz um shot de limão, um pouquinho de própolis e um pouquinho de água? Tem que cuidar bem essa questão do shot, tá? As pessoas gostam... Agora, quando começou o Covid, eu nunca dei tanta entrevista sobre o shot da imunidade. Saiu em tudo que todo mundo... shot da imunidade. Falar, gente, cuidado com esse shot da imunidade. Porque, olha só, a criatura, né? Às vezes pega... E só come arroz, feijão, né? Hoje com o preço que tá o bife, não pode mais arroz, feijão e um filé de frango empanado. Tá bom, entendi o que você quis dizer. Sempre aquele mesmo tipo de alimentação, não tem uma microbiota lá muito boa. Aí escuta, aí ela tá com a imunidade baixa, porque ela não se alimenta bem, e ela escuta o shot da imunidade. Aí ela pega, enche de cúrcuma, né? Bota ali aquele cúrcuma, enche de própolis. O que vai acontecer? Uma diarreia brava, porque ela vai desequilibrar toda... Já está com o negócio já está inflamado. Sim, está super inflamado. Aí tu vai tomar um produto desses que é super anti-inflamatório. É óbvio que tu vai ter, não é o produto que causou mal, é você que não está bem, criatura. Entendi. Né? Então assim, cuidado. Ou própolis, ou cúrcuma, ou limão. Aos poucos. Bem pouquinho. Primeiro bom prato de arroz, feijão com bastante salada. Depois que você tiver certeza que o teu sistema
imunológico está aí você pode fazer uso desse tipo de coisa. Tá. Eu sempre pergunto assim para os pacientes, assim, olha, como é que é a tua alimentação? A pessoa só come pão francês, é só farináceos e não faz e acha que a imunidade não tem essa, tipo, acha que a imunidade está super, né? Aí dá uma gripe e aí se joga, às vezes até o própolis que tu usa para a questão da gripe pode te dar aí uma reação alérgica, porque teu corpo não está preparado. Tu está tomando muito flavonoide, muita vitamina, muito aminoácido de uma vez só. Um excesso então, de... cuidado. Tanto assim, ó, gente, as pessoas sempre perguntam as dosagens. Própolis pode ser dado para crianças? Pode, a partir dos 3 anos de idade, tá? Cuidado, porque assim, como que geralmente se usa as dosagens do própolis líquido? É 1 gota por quilo. Tá. Então a criança tem lá 20 quilos, vão ser 20 gotas. Essas 20 gotas não se dá no mesmo, de uma vez só. Tu divide pelo menos em 3 vezes ao dia, tá? Já adulto, isso varia, de 20 a 40 gotas. Eu mesmo tomo 40. Tá? Eu, tipo, até minha cachorrinha, né, a Tsunami, coitada, ela adora. É engraçado, gente, que eu boto o própolis na água dela e é o própolis, eu tenho própolis verde, o top, né? Aí eu pingo ali, o pelo dela ela tá velhinha, tadinha, aí tava meio pobrinha, assim, meio, sabe? Pelo não muito bonito. Vamos ficar filha de um farmacêutico, tu tem que tomar umas droguinhas com o pai. Aí peguei e botei lá o própolis verde. Ela vai tomar aquele, na aguinha, eu boto ela ali bebe? Eu boto 2 gotinhas só, 2, 3, eu boto 10 gotas, não vou mentir. E aí eu boto e ela bota a linguinha, ela tem uma língua comprida, assim, e vai... Eu assim, você não vai beber água, porque só vai beber essa até que ela toma. E é impressionante. Só falta ele botar na seringa e colocar na boquinha assim da cachorra. Boa ideia, Carol, isso eu não fiz ainda. Mas assim, ela toma, né? Ela fica com sede e ela acaba tomando. Mas claro que tu tem que cuidar dessa dosagem, né, gente? Não pode também mel dentro da água pra dar diarreia. Tá brincando. Então, eu ia dizer isso, não pode usar indiscriminadamente, porque senão ele pode causar vários problemas. Vai depender também o peso do animal. Mas hoje, muitos veterinários estão fazendo esse uso, né? Eu dou pra... Se o nome toma ômega, ela toma própolis, ela é melzinho. Ela é uma cachorra veg, assim. Não, veg não, porque ela toma própolis e vegano não pode derivar. Não pode de própolis. Mas vamos colocar a perguntinha do público? Tem aí, né? Quem escreveu pra gente, olha lá. Marilena, obrigada, um beijo pra você. O mel das abelhas nativas tem as mesmas propriedades do mel das africanas? Uma pergunta, eu não sei, sabe? Porque assim, ó, isso vai depender qual abelha que tu está falando. Aqui a espécie mais comum aqui no Brasil, que é uma das mais resistentes, é a Apis mellifera, tá? Que é essa abelha. Eu não sei quais são as abelhas, quais são as espécies que tem na África. Na Neozelândia tem algumas abelhas que tem assim, uma qualidade bem superior até na questão do mel. Então vai depender da florata que ela tá, das flores, né? Qual é o tipo de mato que ela está utilizando? Isso que eu ia te dizer assim, o clima tudo isso interfere, né? Tanto que as abelhas brasileiras duram menos que as abelhas americanas, que as abelhas russas. A Rússia tem uma grande produção também de mel. Por quê? Porque lá, o inverno, as abelhas acabam, elas não produzem mel na época do inverno, né? Então, como elas produzem nessa época de verão, aqui no Brasil é sempre quente, então elas estão sempre produzindo, elas morrem mais cedo, porque elas estão em constante atividade, e isso faz com que elas morram mais cedo. Já lá fora, elas hibernam, então elas duram mais. Então não é que ela é mais resistente, ela trabalhou menos, a americana, entendeu? Ai, que legal isso! Mas esse país maravilhoso, tropical, tem o clima perfeito para tudo isso. A gente tem que realmente aproveitar, né, tudo que a natureza até as abelhas, né? Mas é muito incrível, né, a gente pensar assim que um bichinho faz toda essa química, tudo isso, né, Carol? Por que nós não vamos fazer uma matéria? Leva o Jamar para lá conferir. Na África? Não, na Neozelândia. Aqui no Brasil, isso, né, TV Gazeta me patrocina para Neozelândia. Ó, Carol falou. Ele chama todo mundo de criatura, eu tenho essa liberdade de chamar de criatura. Então, tem lugar aqui pertinho que eu sei, porque a gente já mostrou uma matéria, acho que Cecília Padilha foi conferir uma vez. Super legal. Deixa a Gláucia voltar de férias. É em Bufo? É em Embu das Artes. Pode ser uma... Vamos ver se a gente faz uma... Então, pronto. Fechou para você ir lá conferir. Porque esse homem tá apaixonado pelas abelhas. Estou vendo o olho dele brilhar. Já vou virar. E a gente traz tudo em primeira mão para você, bonita. Vamos fechar com perguntinha? Quem escreveu pra gente, olha lá, adoro isso. Prica, obrigada, um beijo. Como saber se é de boa procedência o mel cru, já que é tão difícil de encontrar?
Quando ele cristaliza muito rápido, eu gosto de colocar ele na geladeira. Se ele cristaliza muito rápido, é porque tem muita sacarose, tá? Não é que... Entendi, claro. Não que ele sempre vai enrijecer, mas quanto mais açúcar, mais rápida essa cristalização. Entendi, tá? então dá para fazer o teste, coloca na geladeira. Exatamente. Tá? Essa é uma boa dica. E também muito claro, gente, isso não é legal. É muito claro, tem poucos polifenóis. Não é que o claro não pode ser que o claro seja verdadeiro, mas ele vai ter menos princípios antioxidantes. Entendi. Papo maravilhoso, vamos conferir a matéria. Isso aí. E só para fechar, como a gente está falando disso, olha o meu chá de hoje. Quem tem Dona Maria, um beijo para Dona Maria, que cuida do meu chá. Olha que tem isso aqui. Eu vi. Hoje ela chegou, deixa eu colocar, vou mostrar aqui pro Tim, que senão eu vou estourar tudo que eu posso, que eu não posso. Bebi tudo, Dona Maria chegou no camarim hoje e falou, cara, hoje seu chá tá turbinado. Tem alho, gengibre, hortelã, limão e ela botou ainda um saquinho de erva doce. Faltou o mel. Então, eu lembrei, aí eu vou trazer um própolis para depois a gente deixar, né, para completar. Tá vendo, gente? Junta tudo isso. Isso não é um chá, né? Isso aí é quase então, aí é uma sopa. Minha voz durante o programa, minha imunidade ao vivo todo dia. Obrigada, querido, mais uma vez. O trabalho dele é muito legal. Você ainda não segue? Vai lá nas redes sociais. Estou falando de @Tejarde no Instagram. @Tejarde e o D é mudo no final. O site tejardeando.com.br. Jamar Terrada é farmacêutico, naturopata, estudioso, professor, filosófico, enfim, um grande amigo. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Se vocês quiserem escolher o próximo tema, vai lá nas redes sociais, escreve lá no nosso Instagram. Isso aí. Outras coisas para ele pesquisar e ficar com o olhinho brilhando, que isso é bom demais. Espero que vocês adossem a sua vida com mel. Depois do almoço hoje, tá aí, uma boa colherada de mel, já é uma baita sobremesa.